Bom, boa noite. Gostaria de iniciar minha apresentação aqui para a quinta Jornada Paulista de Alzheimer. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da Abras, na pessoa do Dr. Fábio Porto. Ah, o título da minha aula é Cognição ou Comportamento? Quais são os sintomas iniciais da doença de Alzheimer? Então, a gente vai discutir basicamente se os sintomas iniciais da doença de Alzheimer estão relacionados com cognição, comportamento, um pouco dos dois, e até que ponto isso pode influenciar a nossa capacidade de fechar um diagnóstico. Esses são os meus conflitos de interesse, não há nada digno de nota. Bom, a gente vai falar sobre envelhecimento normal, semiologia neuropsiquiátrica, alterações neuropsiquiátricas nos principais quadros demenciais, comprometimento cognitivo leve, comprometimento comportamental leve e, finalmente, o tratamento com fármacos e reabilitação. A primeira pergunta é: qual é o limite entre envelhecimento normal e envelhecimento patológico? Essa é uma pergunta que às vezes pode ser difícil de responder. O que é normal? Perder-se na rua é normal? Esquecer as chaves dentro do carro é normal? Esquecer de pagar uma conta é normal? Esquecer de pegar o troco é normal? Esquecer um recado é normal? Esquecer o nome de um amigo é normal? Esquecer o nome de um parente é normal? A maioria desses elementos podem ser considerados normais em determinadas situações e anormais em outras. O que a gente tem que entender é o contexto em que o paciente teve aquele episódio, né? E o quanto que isso se reflete em uma mudança cognitiva ou comportamental na vida dele. As pessoas com rotina bem estabelecida, cumprida de modo mais ou menos automático, sem necessidade de muito exercício intelectual, só vão se apresentar quando a perda for mais pronunciada. Então, uma pessoa pode esquecer as chaves dentro do carro porque está com um episódio de ansiedade, né? Agora, uma pessoa que se perde na rua e não consegue encontrar o caminho de casa, né, mesmo depois de tentar, isso pode ser algo um pouco mais grave, né? Pessoas com intensa atividade envolvendo o uso e a comparação de informações recentes com um padrão e necessidade de abstração e julgamento apresentarão queixas cognitivas mais precocemente. Então, isso, quando há uma mudança do padrão, quando os pacientes começam a apresentar modificações da sua rotina habitual, aí a gente tem que se assustar um pouquinho e começar a estabelecer algum diagnóstico neuropsiquiátrico. Bom, quais são as influências sobre esses episódios? A idade, lembrando que as funções cognitivas começam a declinar na quarta década de vida. Isso é um declínio gradual e que pode ser considerado normal até certo ponto. A escolaridade e todos os elementos da reserva cognitiva, a ocupação da pessoa, o quanto a pessoa fez de atividade física, atividade intelectual ao longo da vida, e o fato das queixas serem súbitas ou insidiosas, né? Queixas súbitas podem levar a diagnósticos aí de eventos neuropsiquiátricos que podem se estabelecer de uma forma repentina, e queixas insidiosas podem refletir doenças que têm uma evolução mais lenta. Bom, a gente tem que lembrar também das causas não demenciais de dismnésia. Elas incluem medicamentos, principalmente os benzodiazepínicos, mas também qualquer medicamento que possa sedar a pessoa, que possa ter algum efeito em termos de sonolência ou de alteração do estado mental, depressão e ansiedade, doenças sistêmicas, insuficiência cardíaca, doenças que causem hipoperfusão cerebral, etilismo e uso de drogas ilícitas. Alguns sinais são mais sugestivos de demência, como, por exemplo, a nosognosia, quando os pacientes começam a apresentar dificuldades, mas não reconhecem essas dificuldades. Eles acham que está tudo normal, eles minimizam as dificuldades que eles têm. O head turning sign, que é aquele sinal de virar a cabeça quando a gente faz uma pergunta, né, como se o paciente estivesse procurando ajuda em algum outro lugar. É claro que um episódio só não significa que a pessoa tenha demência, mas aquela pessoa que faz isso consistentemente, né, aquela pessoa que chega no consultório para uma reavaliação, ela costuma apresentar esse sinal com mais frequência. E o comprometimento de múltiplos domínios cognitivos. Aquele paciente tem um domínio só comprometido, muitas vezes não vai ter um comprometimento funcional em decorrência daquele domínio comprometido. Agora, quando há múltiplos domínios envolvidos, a chance de haver um quadro mais grave é maior. No envelhecimento normal, o que nós temos? Funções executivas levemente comprometidas, com evolução bem insidiosa, memória operacional levemente prejudicada, memória de trabalho levemente prejudicada, a memória recente prejudicada, porém, a memória imediata é normal
e a memória de longo prazo é normal. Conforme a lei de Ribot, as memórias mais antigas são as que ficam mais preservadas, são as últimas a serem perdidas. Lembrando que depressão não é normal no idoso, tá? A depressão tem que ser tratada. Insônia não é normal no idoso, a gente tem que avaliar e tratar se for o caso. E sempre comparar com níveis pré-mórbidos. Sempre avaliar como a pessoa era antes e como ela está agora, para ver se realmente houve um declínio. O envelhecimento patológico. Ele gera uma evocação comprometida, fluência verbal baixa, nomeação prejudicada, habilidades visoespaciais e motoras comprometidas, abstração prejudicada, e sempre que possível a gente deve comparar com níveis cognitivos pré-mórbidos. É claro que esses comprometimentos todos aqui, em geral, costumam ser patológicos. Mas, por exemplo, uma pessoa com baixa escolaridade, ela pode ter uma fluência verbal mais baixa mesmo, né? Então a gente tem que comparar com os níveis pré-mórbidos se houver essa possibilidade. Esse aqui é um artigo nosso que foi publicado em 2015, em que a gente correlacionou alguns componentes cognitivos e comportamentais. Então, por exemplo, aqui a gente faz algumas correlações entre variáveis que podem afetar o quadro cognitivo ou funcional do paciente. Então, o que, que a gente vê aqui, por exemplo, né? Os pacientes que têm o hábito de beber bebidas alcoólicas, né, o etilismo, ele costuma estar mais relacionado com o aumento da sobrecarga do cuidador, com uma redução da funcionalidade e com scores reduzidos no teste do relógio, no exame de estado mental e no exame de estado mental para pacientes graves. A quantidade de medicações costuma estar mais relacionadas com a quantidade de tomadas diárias e com scores também no exame de estado mental. A gente vê também que, por exemplo, o CDR ele pode estar mais reduzido de acordo com os scores no teste do relógio e com os scores de funcionalidade, né? Então, o CDR ele é mais alto quando a pessoa tem um teste do relógio pior e quando tem scores funcionais mais baixos também. Aqui a gente vê no caso do inventário neuropsiquiátrico que, por exemplo, há uma correlação mais forte de agitação com irritabilidade, de alucinações com euforia, com ilusões e apatia, de ansiedade com irritabilidade também, de apatia com irritabilidade, de ilusões, delírios, no caso, com irritabilidade, de desinibição com irritabilidade e euforia. Enfim, há vários sintomas neuropsiquiátricos que costumam se correlacionar e isso pode gerar alguns elementos para a nossa avaliação clínica. Aqui a gente vê que alguns elementos também podem influenciar os componentes neuropsiquiátricos. A escolaridade não tem influência. Porém, a gente vê que os pacientes com disforia têm uma duração mais lenta da síndrome demencial, né? Desculpa, uma duração mais curta da síndrome demencial. Isso mostra duas coisas. Primeiro, que a disforia é mais comum no início. E segundo, que ela pode gerar aí uma evolução mais rápida, né? Então, ela pode ser deletéria para o paciente. O etilismo, ele pode estar relacionado com scores de apatia. E os scores no mini-exame do estado mental podem estar inversamente relacionados com euforia e com disforia também, né? Conforme a gente vê pelos... E com delírios, né? Conforme a gente vê pelos parâmetros. Bom, no caso do mini-exame do estado mental, também há várias correlações importantes, né? O que, que a gente pode destacar aqui? Vamos ver. Por exemplo, cidade está muito relacionada com a instituição e o setor ou andar, onde a pessoa está. A gente vê que o cálculo está muito relacionado com a frase e o comando escrito. A gente vê que a nomeação tem uma forte correlação com o comando oral. A gente vê que a repetição também está relacionada com o comando oral e com o comando escrito. Enfim, há vários itens que são correlacionados entre si. Aqui a gente vê os testes funcionais, né? Então, por exemplo, quem toma banho costuma se vestir com mais facilidade também. A higiene pessoal está fortemente relacionada com a habilidade de transferência e por aí vai. E a gente vê também que, por exemplo, quem consegue pegar um telefone para fazer uma ligação, normalmente consegue fazer refeições com mais facilidade. Quem faz trabalhos manuais, normalmente consegue passar roupas e lavar roupas com mais facilidade também. E por aí vai. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o inventário neuropsiquiátrico. Então, a gente teria aqui os componentes delírios, alucinações, agitação e agressividade, disforia, ansiedade, euforia, apatia, desinibição, irritabilidade, comportamento motor aberrante, distúrbios do apetite e hábitos alimentares e distúrbios do sono e comportamento noturno. A melhor resposta com tratamento farmacológico a gente vê normalmente com desinibição, ansiedade, apatia, agitação e disforia.
Maior relação com queixas de sono, no caso da disforia, da ansiedade, da irritabilidade e da agitação. E maior relação com piora da funcionalidade, no caso das alucinações, ansiedade e apatia. Então vamos falar sobre os delírios. A pergunta padrão é: o paciente acredita que os outros o estejam roubando ou que o cônjuge o esteja traindo? Os delírios são sempre anormais e inteiramente subjetivos. Eles têm forte impacto nos relacionamentos familiares e estão relacionados com hipometabolismo e hipoperfusão frontais e temporais. Na doença de Alzheimer, eles predispõem a um prognóstico pior. A gente vê um declínio cognitivo mais rápido, distúrbios de linguagem, disfunção executiva e mais anormalidades eletroencefalográficas. No caso das alucinações, a pergunta do inventário é: o paciente diz que está vendo coisas que não existem ou fala com pessoas que não estão presentes? Elas também são sempre anormais, exceto as hipnagógicas ou hipnopômicas, né, quando a gente está pegando sono, são inteiramente subjetivas e têm forte impacto também nos relacionamentos familiares. O principal componente neuropsiquiátrico relacionado com o declínio funcional tem um pior prognóstico funcional se o paciente tem alucinações e tem maior impacto sobre as atividades básicas da vida diária. Estão associadas com atrofia occipital, hipoperfusão pré-frontal dorsolateral esquerda, hipoperfusão parietal direita e hipoperfusão mesial temporal esquerda. Agitação e agressividade. A pergunta é: o paciente apresenta resistência aos cuidados ou não é cooperativo? Ela é mais frequente em pacientes com delírios e em pacientes do sexo masculino. Pode predispor a distúrbios do sono e os distúrbios do sono também podem predispor a agitação e agressividade. Elas predispõem a maior necessidade de supervisão por cuidadores e podem predispor a abusos por parte de cuidadores. Estão relacionadas com maior preservação da substância negra do mesencéfalo. Na disforia, a pergunta é: o paciente age ou fala como se estivesse deprimido? Principais componentes para avaliação de depressão: humor deprimido e abulia. Se o paciente tem humor deprimido e abulia, ele tem uma forte possibilidade de ter uma síndrome depressiva e o componente da disforia. Ela é sujeita a resultados falsos positivos quando a avaliação é feita com o cuidador. Então, o cuidador pode sobrevalorizar a disforia. Frequente em pacientes com síndromes afásicas e demências subcorticais, sendo que a depressão pode ser causa de queixas subjetivas de memória em idosos. Ela também pode potencializar distúrbios do sono e do apetite em pacientes com demência. E quando o paciente tem disforia, quando tem depressão, com quadro grave, a gente sempre deve avaliar o risco de suicídio e tomar as precauções necessárias para que isso não aconteça. No caso da ansiedade, a pergunta é: o paciente parece estar sempre preocupado com as coisas que tem que fazer? Ela pode ser o único sintoma neuropsiquiátrico a apresentar frequência e gravidade reduzidas com a progressão da síndrome inicial pela doença de Alzheimer. E pode ser uma causa de queixas subjetivas de memória em idosos. Pode estar associada com diminuição da duração total do sono em pacientes com doença de Alzheimer e é inversamente relacionada com apatia e delírios. No caso da euforia, a pergunta é: o paciente acha graça ou ri de situações que não são engraçadas? Ela não está presente em idosos sem distúrbios neuropsiquiátricos e é menos frequente em pacientes com doença de Alzheimer. Ela é mais frequente na degeneração lobar frontotemporal e também pode estar presente na fase maníaca do transtorno bipolar. No caso da apatia, a pergunta é: o paciente parece menos espontâneo ou ativo do que o habitual? Ela não está presente em idosos sem distúrbios neuropsiquiátricos. Ela é o sintoma neuropsiquiátrico mais frequente na síndrome demencial pela doença de Alzheimer. E é mais frequente na degeneração lobar frontotemporal e na paralisia supranuclear progressiva do que na doença de Alzheimer. Ela é mais frequente em estilistas com demência e pode estar associada com aumento da duração total do sono em pacientes com síndrome demencial pela doença de Alzheimer. No caso da desinibição, a pergunta é: o paciente faz comentários grosseiros ou comentários que normalmente não faria? Ela é ocasionalmente presente com baixa frequência em pessoas sem demência. Ela é frequente na degeneração lobar frontotemporal e pode diminuir na fase grave da síndrome demencial pela doença de Alzheimer. Pode também predispor o paciente a distúrbios do sono. No caso da irritabilidade, a pergunta é: o paciente tem acesso de raiva? Ela é presente muitas vezes com baixa frequência em pessoas que não têm demência, como um traço de personalidade, mas tem que ser com uma frequência bem baixa. É o item com maior impacto sobre os scores totais do inventário neuropsiquiátrico. Então, é um item que realmente tem um impacto importante sobre o score neuropsiquiátrico total do paciente. Pode ocorrer de forma episódica ao longo da evolução da síndrome inicial e não necessariamente piorar de forma linear. No caso do comportamento motor aberrante, a pergunta é: o paciente caminha pela casa incansavelmente?
Distúrbios do ritmo circadiano, cujo marcapasso primário é o núcleo supraquiasmático do hipotálamo, podem predispor a alterações do comportamento noturno e ao comportamento motor aberrante durante o dia. E os pacientes com delírios apresentam mais comportamento motor aberrante. Ele pode ocorrer mais frequentemente como compulsões e estereotipias repetitivas na degeneração lobar frontotemporal ou menos frequentemente como uma marcha incessante na doença de Alzheimer. E pode ser pode sobrecarregar bastante os cuidadores, porque o paciente fica andando de um lado para o outro o tempo todo e isso realmente traz uma sobrecarga maior no caso do comportamento motor aberrante. Distúrbios do apetite e hábitos alimentares. As perguntas são: o paciente ganhou ou perdeu peso? O paciente alterou a dieta habitual de que gostava? Os hábitos alimentares, em geral, são avaliados, né? Do que o paciente gosta de comer, se ele mudou o paladar, mudou o tipo de alimento que ele gosta de comer. Lembrando que a sarcopenia é frequente na síndrome inicial pela doença de Alzheimer, mesmo sem perda de peso. E a hiperoralidade é um componente da variante comportamental da demência frontotemporal. As anormalidades neurovegetativas permitem uma melhor discriminação entre síndromes demenciais e depressão. Isso no caso dos distúrbios do apetite e dos distúrbios do sono, que a gente vai comentar agora. Então, os distúrbios do sono e do comportamento noturno. As perguntas são: o paciente tem dificuldades para dormir? O paciente acorda à noite ou muito cedo pela manhã? O paciente apresenta sonolência diurna ou cochilos durante o dia? A gente avalia o comportamento noturno em geral do paciente. Lembrando que na doença de Alzheimer, o diagnóstico de insônia ele é realizado quando a gente tem um desses componentes aqui. Redução de 25% no tempo de sono. Então, por exemplo, o paciente tem o hábito de dormir 8 horas por noite, está dormindo 6, tem insônia. Menos 6 horas de sono noturno total. Não é normal o idoso dormir menos 6 horas. E sintomas de distúrbios do sono. Tá? Quaisquer sintomas, por exemplo, sonolência diurna excessiva, o paciente que costuma acordar à noite, fica andando pela casa. Duração e arquitetura do sono são progressivamente comprometidas em idosos normais e depois na fase de comprometimento cognitivo leve, mais ainda nas síndromes demenciais. Bom, quais são os componentes do sono nas demências? A gente vê despertar noturno frequente, sonolência diurna, sonambulismo, maior latência para o primeiro período do sono REM, sundowning, que é aquele fenômeno que o paciente tem mais alterações comportamentais no pôr do sol, diminuição do tempo de sono REM, diminuição do tempo total do sono, baixa eficiência do sono, o paciente dorme, não consegue ficar descansado. E lembrando que no caso da terapia comportamental, a higiene do sono deve sempre preceder ou acompanhar o tratamento farmacológico. Lembrando que não dá para tratar só com remédio. O componente comportamental é fundamental nesse caso também. Para quem quiser se aprofundar no assunto, esse nosso artigo aqui de 2014 é um artigo que fala um pouquinho sobre os distúrbios do sono. Tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre delírios, né? Então agora a gente vai falar sobre alguns distúrbios ilusórios de identificação. O delírio de Capgras é quando uma pessoa conhecida é um impostor, mesmo sendo reconhecido pelo paciente. O paciente reconhece a pessoa, mas ele diz que a pessoa é um impostor, que é uma pessoa que está fingindo ser a pessoa que ele conhece. No delírio de Fregoli, estranhos são pessoas familiares, mesmo que o paciente reconheça que eles são diferentes das pessoas conhecidas. Então o paciente começa a olhar para estranhos e dizer que são amigos deles, são familiares, por aí vai. No delírio de intermetamorfose, pessoas conhecidas estão se transformando em outras pessoas, na aparência externa e na personalidade. E no delírio de dublês subjetivos, os pacientes acham que tem dublês. São os doppelgangers. Quem assistiu aquele filme Nós deve entender isso. Né? Foi um filme que os vários dublês das pessoas começaram a aparecer, eles viviam nos subterrâneos e começaram a aparecer de uma hora para outra. Só que nesse caso aqui é um delírio. Né? E na síndrome de paramnésia reduplicativa, com dupla orientação espacial, os pacientes acham que locais familiares também existem outras localizações. Então, o paciente acha que pode haver um local que ele conhece lá na China, mesmo ele nunca tendo ido até a China. Distúrbios ilusórios de morte. Os delírios de Cotard, que são fenômenos de despersonalização e desrealização, eles podem incluir os pacientes achando que estão mortos, ou seja, que eles não existem, né, ou até que eles são imortais. Eles estão mortos, mas na verdade eles continuam ali. E os pacientes acham que seus órgãos internos foram perdidos. Eles continuam vagando pelo mundo, mas eles não têm mais órgãos internos, não têm mais coração, pulmões, intestinos. Eles resultam de disfunção do hemisfério não dominante e podem se associar com heminegligência ou hemangiomatognosia, conforme a gente costuma ver em distúrbios do hemisfério não dominante. Podem ser causados por transtorno bipolar, lesões vasculares cerebrais,
trauma crânioencefálico, enxaqueca ou epilepsia em casos mais graves. E os distúrbios ilusórios múltiplos, né? No caso, a somatoparafrenia, em que os pacientes negam que os seus próprios membros lhes pertencem, né? Eles começam a rejeitar a existência dos braços e das pernas como sendo órgãos, como sendo membros seus. Os delírios de controle, os pacientes acham que outra pessoa está tentando controlar seus pensamentos e ações. E a casa não é a casa, que é derivado do delírio de Capgras, né? Os pacientes acham que os familiares são impostores e que a sua casa foi substituída por outra que eles não reconhecem. Bom, aqui eu vou só descrever, não vou entrar em detalhes, mas a gente tem uma síndrome cognitivo-afetiva do cerebelo. Nas lesões do lobo posterior do verme, a gente pode ter disfunção executiva, principalmente com alterações do planejamento, fluência verbal baixa, memória de trabalho comprometida, abstração prejudicada, desorganização visoespacial, memória visual comprometida, embotamento afetivo, desinibição, agramatismo e disprosódia. E nas lesões do lobo anterior, disfunção executiva ou distúrbios visoespaciais. Então, a gente pode ter só uma lesão do cerebelo causando tudo isso, não necessariamente com uma lesão cerebral. Bom, o que seria o comprometimento cognitivo leve? É uma mudança cognitiva longitudinal observada pelo paciente, ou por acompanhante, ou pelo médico, com evidência objetiva de comprometimento de um ou mais domínios cognitivos, sendo eles a memória, que é o principal, dificilmente a memória não vai estar envolvida, né, quando não está o subcognitivo leve não amnéstico, as funções executivas, a linguagem, as habilidades espaciais, a atenção. O paciente tem independência funcional, não preenche critérios para demência, a funcionalidade está, em geral, preservada, e a gente deve sempre avaliar a etiologia, porque o comprometimento cognitivo leve se desenvolveu. Não necessariamente esses pacientes evoluem para demência, mas muitas vezes isso acontece. E o comprometimento comportamental leve? Esse é um conceito um pouco mais recente, mas que envolve mudanças no comportamento ou personalidade observadas pelo paciente, por acompanhante ou pelo médico, iniciadas após 50 anos de idade e que devem persistir intermitentemente pelo menos por 6 meses. São 5 componentes: motivação reduzida, que inclui apatia, indiferença e perda de espontaneidade; descontrole afetivo, que inclui ansiedade, disforia, euforia e irritabilidade; impulsividade, que inclui agitação, desinibição, obsessão e compulsividade; comportamentos socialmente inadequados, incluindo rigidez e antipatia; e anormalidades da percepção ou do conteúdo do pensamento, delírios e alucinações, um quadro psicótico, né? Comportamentos comprometem pelo menos um domínio, ou relacionamento interpessoal, outros aspectos do comportamento social ou desempenho laboral, não são atribuídos a transtornos psiquiátricos, traumas ou comorbidades, efeitos de fármacos ou drogas ilícitas, não tem causas secundárias, sendo que o paciente pode ter comprometimento cognitivo leve com comprometimento comportamental leve, mas não demência. Esse é o artigo que descreveu inicialmente a síndrome, né? E foi publicado em 2016, para quem tiver interesse e quiser ler. Esse foi um artigo nosso, né, em que a gente revisou os sintomas de agitação e impulsividade na meia-vida e no envelhecimento, como possíveis marcadores para demência incidente. Também é uma leitura recomendada. Esse é um outro artigo, né, do grupo de Harvard, que mostrou que a maior quantidade de amiloide beta no cérebro estava associada com sintomas ansiosos e depressivos, e mostrando que esses componentes, né, de ansiedade e depressão, podem ser preditores da evolução para demência no futuro, de acordo com o acúmulo de amiloide beta. Bom, alguns conceitos importantes são que a cognição e a linguagem são diferentes e a fala e a linguagem são diferentes. Tá? Então, a linguagem é um componente que deve ser avaliado em separado. E sem entrar muito em detalhes, né, mas só para descrever que esse fascículo uncinado, que é o fascículo azulzinho que vocês veem ali na frente, entre o lobo frontal e o lobo temporal, esse fascículo é o mais relacionado com alterações de comportamento em algumas síndromes, como, por exemplo, nas afasias progressivas primárias. Tá? Então, muitas vezes, a gente pode ter alterações de comportamento e alterações de linguagem associadas nos pacientes, por comprometimento de alguns fascículos específicos, como o fascículo uncinado. Bom, agnosias visuais, né, também são componentes cognitivos importantes, tá, que podem predispor para um quadro neuropsiquiátrico. Agnosias para forma e padrão, sendo possíveis para objetos, para desenhos, e a prosopagnosia, em que os rostos das pessoas não são reconhecidos. Agnosias para cores, sendo a agnosia, anomia para cores e a cromatopsia. E agnosias para profundidade de movimentos, a agnosia visoespacial e a agnosia para movimentos. Eu queria só realmente listar aqui para que a gente saiba que é importante a gente reconhecer
esses componentes. Muitas doenças genéticas podem cursar com comprometimento cognitivo. O que eu queria destacar aqui é que a doença de Alzheimer, né, ela é geneticamente determinada no caso da doença de Alzheimer de início precoce. Está mais relacionada com os genes da proteína precursora do amiloide, no braço longo do cromossomo 21, da presilina 1, no braço longo do cromossomo 14, e da presilina 2, no braço longo do cromossomo 1. A doença de Alzheimer de início tardio, ela é multifatorial. Alguns genes estão envolvidos, mas o envolvimento é menor, e o mais importante deles é o gene da ApoE. E aqui é toda uma cascata envolvida aí no metabolismo, né, do amiloide beta, da proteína tal, o processamento da proteína precursora do amiloide. Todos esses fenômenos geram alterações neuronais que vão gerar as alterações cognitivas e neuropsiquiátricas que a gente descreveu. Aqui é um estudo nosso de 2014, em que a gente mostrou que os haplótipos ApoE, ou melhor, os alelos ApoE4, foram os mais importantes para influenciar a idade de início mais precoce da doença de Alzheimer aqui em São Paulo. Nesse outro estudo, a gente mostrou várias interrelações entre educação, funcionalidade instrumental, fatores de risco cerebrovascular acumulados, e a relação das cópias do ApoE4 com o declínio na participação de atividades físicas dos pacientes. Aqui a gente viu também, né, que os haplótipos ApoE, ou melhor, que os alelos ApoE4, eles modulam a interação de outros componentes sobre o declínio cognitivo, entre eles sexo, escolaridade, e índice de massa corporal, e por aí vai. E nesse estudo mais recente, a gente demonstrou que os antipsicóticos de segunda geração e as drogas antiepilépticas, eles têm efeitos deletérios, principalmente sobre os portadores de alelos não ApoE4, tá? Então, a gente vê que esses pacientes são mais suscetíveis ao uso dessas medicações com efeitos deletérios, né? Porque os portadores de ApoE4 normalmente já têm um prognóstico pior. O tratamento farmacológico não tem comprovação de benefício para alteração de comportamento. Tá? A gente usa mais, assim, off-label mesmo. A gente usa os anticolinesteráticos e a memantina para doença de Alzheimer como tratamento padrão. E essas drogas também podem ter um efeito comportamental. E os antidepressivos. As drogas antiepilépticas, como oxcarbazepina, carbamazepina, divalproato sódio também podem ser usadas, mas elas podem ter efeitos deletérios em alguns pacientes, podem causar muita sonolência, uma piora cognitiva também. E os antipsicóticos são os que têm mais efeitos colaterais. Os atípicos aumentam o risco vascular para infarto, AVC isquêmico, trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar. Tem o odds ratio de 2 para morte súbita. E os antipsicóticos típicos aumentam o risco de discinesia tardia, né, basicamente extrapiramidalismo. Não usar anticolinérgicos porque eles causam uma piora cognitiva aí, em geral, nesses pacientes. Esse aqui é um estudo para quem quiser se aprofundar aí no assunto de psicose, como um alvo terapêutico na demência, tá? Foi publicado recentemente aí pelo nosso grupo. A terapia cognitivo-comportamental, né, ou seja, a terapia não farmacológica, com reforço positivo e negativo de atitudes, baseia-se na premissa de que modificação de pensamentos anômalos resulta em mudanças comportamentais e pode incluir musicoterapia e aromaterapia com óleo de melissa. As técnicas incluem educação, instruir sobre as doenças, ativação comportamental, estimular comportamentos saudáveis, modulação do ritmo, não exagerar em dias bons e manter a atividade em dias ruins, e a terapia comportamental operante, não reforçar comportamentos associados com doenças secundários, a flexibilidade, aceitação e compromisso, e as técnicas de relaxamento para tolerância. Eu gostaria de agradecer a Brás, na figura do Dr. Fábio Porto, e agradeço a vocês por terem assistido a aula. Aqui está o meu contato aqui embaixo à direita, para quem quiser mais informações. Muito obrigado.